Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico e vamos para mais uma questão de matemática do Enem. Bom, o enunciado dá uma contextualização, mas eu vou já começar direto daquilo que é o mais importante para ela, que diz o seguinte: na data do acontecido, de tudo aquilo que foi dito anteriormente, duas pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Então, isso aqui é uma descrição do que está ali sendo mostrado, ilustrado ali nessa figura. Então, ele pergunta, qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? O que a gente vai analisar é que tem informação a mais até do que a gente precisa para resolver ela nessa figura. Porque é o seguinte, só com o dado dessa pessoa A que avistou a 1,8 km sob um ângulo de 60 graus, a gente já consegue determinar a altura em que está esse balão. Então o que acontece? Para a gente usar, como ele nos deu aí um valor de um ângulo e de um lado, a gente vai ter que usar alguma relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, ele nos dando um ângulo e nos dando um lado, a gente é capaz de descobrir então o lado que a gente está querendo. Nesse caso, se a gente analisar essa figura, a gente vai ver que ele nos deu um ângulo de 60 graus, né? E nos deu um cateto que é adjacente a esse ângulo. Então ele nos forneceu um cateto adjacente que é 1,8 quilômetros. E o que a gente está querendo é a altura desse balão, que é um cateto que é oposto a esse ângulo. Então quer dizer que o que a gente está querendo é um cateto oposto. Bom, para saber qual é a relação trigonométrica que a gente vai ter que usar, a gente tem que ver. Bom, se ele está nos dando um cateto adjacente e nos pede um oposto, qual das relações que eu vou utilizar? Bom, seno precisa de hipotenusa, cosseno precisa de hipotenusa, e a hipotenusa nem é dada e nem é o que a gente quer, e a tangente a gente vai ver que a relação da tangente é oposto dividido por adjacente, ou seja, tem o adjacente, que é uma informação dada, e tem o oposto que a gente está querendo. Então a gente pode chegar na relação de que a tangente do ângulo de 60 graus é igual ao quê? É igual ao cateto oposto que a gente está querendo dividido pelo cateto adjacente, que é 1,8. Tangente de 60 graus vale raiz de 3, né? E isso aqui vai ficar oposto dividido por 1,8. Então, esse cateto oposto vai ser igual a 1,8 vezes raiz de 3. E aqui a gente vai ter que utilizar uma aproximação para a raiz de 3, que eu vou utilizar 1,7. Em muitas questões é dado essa aproximação, mas nessa questão não foi, mas é uma das relações que é importante a gente saber. Raiz de 2, raiz de 3, né, é importante saber. E no caso da raiz de 3, 1,7. Fazendo essa conta aqui, a gente chega ao resultado de 3,06 quilômetros, e que isso aí é aproximadamente 3,1 quilômetros, e essa resposta corresponde à alternativa C.